nós estamos de volta com o programa da Odontologia Diferente, que é tão diferente que hoje quem está aqui conosco é uma fera, um grande empresário aí do Rio Grande do Sul, que é o Henrique Gerstner. O cara não é nada mais que bacharel em informática, tem 3 pós-graduações em administração, gestão de pessoas e negócios. E ele fundou e dirigiu as escolas QI, que evoluíram para se tornar faculdades também, fundado em 1990, né? Atualmente é vice-presidente da AGTI, que é um catalisador de desenvolvimento de empresas de tecnologia aqui do Vale do Gravataí. Então vamos lá. Mais uma gravação então feita aqui com audiência, com plateia ao vivo aqui durante o Study Club da Sabre, aqui o encontro onde estão os dentistas, estão os funcionários da clínica aqui, todo mundo para prestigiar essa figura que está aqui do meu lado, Henrique Gerstner. Acertei, Henrique? É na mosca. Na mosca. O Henrique aqui, ó, rapidinho para vocês terem uma ideia. O cara ele é bacharel em informática, ele tem 3 pós-graduações em administração, gestão de pessoas e negócios, e ele fez uma coisinha pequena, que foi nada mais nada menos do que fundar e dirigir a QI, tá? Que começou como escolas de informática e depois foi se ampliando, virou faculdade. Ele vai contar para vocês um pouco pra gente. E atualmente eu descobri também, dando uma fuçadinha na internet lá, que ele é vice-presidente da AGTI, que é tipo um catalisador de empresas de TI no Vale do Rio Gravataí. Eu nem sabia que Gravataí tinha algo tão legal quanto isso, assim, né? E tem, estamos movimentando bastante. Inclusive nós vamos dar uma investigada e ver se tu faz um spoiler aí, que a gente sabe de uma empresa que está chegando em Gravataí, tu deve estar com informações privilegiadas aí para contar pra gente. E eu queria começar, Henrique, tu que é um professor, né? Tu te intitula professor antes de qualquer coisa, né? Intitulo professores antes. Então eu queria começar fazendo uma pergunta, eu queria que tu desse uma aula baseada na tua experiência de vida aí, mas sobre... Porque quando a gente olha o currículo e eu te conheço ali dos jogos de tênis, né? Que por sinal eu tenho que dizer que o Henrique é meu freguês, né? Tá 2-1 no histórico. 2-1, tu veio buscar uma mentira. E eu queria dizer assim, olhando o teu currículo, sabendo da tua história, tem muita gente que fala que o tempo é uma constante universal, mas quando a gente vê pessoas que realizam muita coisa e têm teoricamente o mesmo tempo que outras, assim, tu acredita que o tempo é uma constante universal ou quem cada vez mais faz, mais consegue fazer com o mesmo tempo? Não, perfeito, doutor Renato. Bom dia a todos aqui. É uma honra estar aqui falando com um quadro seleto de pessoas na área da saúde, tá? Da saúde bucal. E a saúde, o sorriso é tudo, né? E pegando essa tua pergunta que é muito interessante, o tempo, gente, tá? Ele é muito diferente de acordo com a pessoa que tu pede. Aquela máxima de tu pedir para uma pessoa que está muito ocupada a fazer, ela vai fazer, vai te entregar. Enquanto que os desocupados estão sempre dando desculpa e não fazem acontecer, né? Então eu vejo, e eu tive, cheguei a ter... Eu fui proprietário da QI, eu fundei a QI com 21 anos de idade aqui em Gravataí, certo? E eu contratei muita gente aqui e chegou a ter mais de 1.000 funcionários, para vocês terem ideia. 18 mil alunos, tá? E vai completar agora o ano que vem 30 anos de vida. E foi fundada aqui em Gravataí. Toda a parte de professores e diretores foram contratados por mim, certo? E o que eu via na hora de contratar? Então a parte final chegava até mim, porque a gente tinha um departamento de RH, recebia currículo de tudo que é lugar para vir dar aula aqui, inclusive gente de fora do estado. E na hora da entrevista particular eu fazia essa pergunta, né? E o que tu estás fazendo agora? E aí eu contratava quem estava fazendo muita coisa. O desocupado realmente nunca vai ter tempo para preparar uma aula, nunca vai ter tempo para se dedicar a um aluno, nunca vai ter tempo para aprender. E eu percebi aqui que vocês estão sempre aprendendo. O aprender é importantíssimo, porque te leva a um outro patamar. A pessoa tem que estar sempre aprendendo, e vocês estão aqui aprendendo. Parabéns, viu? Eu não vi outras clínicas, e olha que eu conheço clínicas, né,
e o pessoal está unido, aprendendo, vendo inovação, vendo tecnologia, vendo maneiras de atender. Vocês aqui estão de parabéns. A clínica de vocês, a tua clínica aqui, doutor Renato, de vocês aqui, é nota 10. Um exemplo, tá, de dedicação, de carinho, de... tudo tá certo, tudo organizado. Realmente eu me espantei. Eu não sabia que tinha alguma coisa, alguma clínica, uma empresa que presta serviço na área da saúde desse nível em Gravataí. Tô surpreso, né? É nível de São Paulo, tá? Aliás, nível da Califórnia, do Vale do Silício, onde eu conheço lá algumas empresas também. Henrique, tu falou um pouquinho ali de onde a QI chegou, mas o pessoal deve estar curioso de como começou a QI, e eu me lembro de uma história que tu me contou lá, parece que teve um Fusca no início da QI, não teve? Ou quase teve um Fusca? Quase teve. Doutor Renato, a minha vida ela sempre foi meio setorizada, vou dizer focada, essa é a palavra certa. A gente não consegue fazer tudo bem ao mesmo tempo. Só que quando eu estou fazendo uma coisa, eu faço bem feito. Meu pai, quando eu escolhi a faculdade, eu escolhi fazer informática, segui computação, né? Eu ganhei um Apple II, eu sou fã da Apple, né? Certo? Quando eu tinha 14 anos de idade, e aí eu já digo, é para esse lado que eu vou, certo? Com 16 anos eu passei na PUC, me matriculei, eu sou de Caxias do Sul, do interior. Meu pai disse, o que esse guri vai fazer na capital, certo? Aí eu vim com ele para Porto Alegre, fiquei morando na casa das minhas tias me cuidavam, né? E eu ia para a faculdade de manhã, certo? Cedinho, e ficava até de noite, porque quem fazia a minha matrícula era meu pai, que vinha, descia de Caxias do Sul e matriculava em tudo que podia e não podia. Cabeça vazia. Tempo livre. Ele dizia, cabeça vazia é a morada do diabo. Não vou deixar esse guri fazer besteira. Eu chegava a cúmulo de ter uma aula às 10 da manhã e a outra às 7 da tarde, às 7 da noite. Como eu morava no Menino Deus, lá em Porto Alegre, ia até a PUC, 2 ônibus, eu ficava lá. E isso foi muito interessante, que aí começou o meu gosto por dar aula. O que eu vou fazer nesse meu tempo útil? Comecei a ser monitor. Tudo que era cadeira que eu podia, eu era monitor. E aí eu comecei a ensinar. E olha, meio interessante, eu comecei a ensinar meio a contragosto meu. Eu fui fazer informática para não seguir a carreira dos meus pais, que eram tudo professores. Meus pais, minha tia, família de professor. Aí eu li aonde que eu não vou dar aula, informática, eu, computador, sozinho, nerd, né? Certo? Eu vou para isso aí. E na faculdade eu vi a facilidade que eu tinha de ensinar os outros, de cativar, aonde? Dando as aulas de monitoria. E aí o que aconteceu? Eu comecei a gostar, então eu fiquei praticamente toda a faculdade sendo monitor. Me formei com 20 anos de idade, tá bem? Eu fui mais novo da turma, fui mais novo a entrar com 16, mais novo a me formar com 20 anos. E aí, como eu falei para vocês, o meu pai tinha dito, foca, Henrique, tu não precisa trabalhar, tu não vai trabalhar. Enquanto tu estiver estudando, tu vai ser um estudante. Mas me vai bem, guri, não me roda. Eu nunca rodei numa disciplina, minhas notas sempre acima de 8. Era um cara bem dedicado, tinha tempo, né? Bem nerd também. E meio nerd. E estudar. Me formei com 20 anos, fui pegar meu primeiro trabalho aí fora da academia, porque eu era bolsista pelo CNPq, fazia pesquisa também. E aí com 20 anos eu fui analista de sistema, por 1 ano, tá certo? E aí quando terminou esse 1 ano, tá certo, eu fui montar minha empresa. Aí meu pai chegou para mim, tá, de presente de formatura, e me deu o Fuca, aí que entrou a parte do Fuca. Me deu um Fuca 0, chegou aqui, tirou do bolso a chavezinha, tá? Ó, gente, Fuca naquele tempo era um carro, voltou a ser, né? Tem um New Beetle. Vocês têm ideia de ganhar um guri com 20 anos, ganhar um Fuca 0? Sabe o que eu olhei para o meu pai e disse? Pai, eu não quero um Fuca, eu quero um computador, eu quero montar minha empresa e eu preciso, tá, de um computador para montar uma empresa, um PC XT.
Naquele tempo, gente, era o mesmo preço do Fuca. Vocês acreditam? $10 mil, R$40 mil custou o primeiro computador. E com esse computador eu montei a QI. Comecei a dar... Primeiro a gente começou com venda de peças, equipamentos. Montamos aqui. Eu e minha sócia, em 2, tá? A Regina, também formada em informática, tá? Certo? Pegamos a casa dos pais da Regina, a sala da frente emprestada para montar uma empresa. Por isso que eu digo, a QI começou com patrocínio. Ou seja, meu pai me deu o computador que começou e os pais da Regina emprestaram a sala da frente para a gente começar a montar o negócio. E começamos ali, aqui, 1990, gente. Se eu soubesse um pouco de administração e economia, eu nunca teria aberto uma empresa em 1990. Gente, 1990 começou, teve o plano Collor. A primeira talagada que ele deu quebrou metade das empresas do Brasil. A inflação era 70%, 80% ao mês. Sabe o que o pessoal fazia? Estocando comida. Meu pai tinha freezer de carne na garagem, um armário assim que era imenso com sacos de comida. Gastava todo o salário no primeiro dia. No primeiro dia. Tu recebia o salário e ia pro supermercado fazer o rancho. Por isso que o pessoal mais velho tem mania de fazer rancho, né? Tinha que comprar tudo porque amanhã custava bem mais caro. Tu tinha que comprar o que podia. E nas corredores as pessoas remarcando. E aí imagina, eu abri uma empresa nessa economia. Sabe o que aconteceu, gente? Eu tive que reinventar completamente. Porque a empresa era para venda de AQI, vendia computadores e a gente desenvolvia softwares, tá? Certo? Para empresas, para imobiliária. A imobiliária Schmidt aqui foi o primeiro cliente nosso para desenvolver software de imobiliária, para controle dos aluguéis deles, né? Certo? Só que o computador custava o preço de um carro. E com essa crise, importado, né? Só importado, era reserva de mercado. O Collor, quando assumiu, a primeira coisa boa que fez, ele fez algumas coisas boas, foi abrir a reserva de mercado. Só tinha 2 empresas nacionais, a Scopus e a Itautec, dos 2 bancos por trás. Então eles botavam o preço que eles queriam. Quando abriu o mercado, aí começou a vir computador, os preços caíram e popularizaram a informática. E aí, nessa época, nós tentando vender computador não conseguimos. Eu tive a brilhante ideia de começar a ensinar o pessoal a utilizar o computador. Primeiro, chegaram os pessoal contra dizendo, não vai dar certo, ninguém tem computador, por que eles vão querer aprender a trabalhar no computador? Eu já sabia que não tinha um computador por enquanto. Ainda. Isso ia ser uma revolução que ia mudar o mundo. E foi, né? E aí eu comecei a ensinar os alunos a trabalhar com computação. Trabalhar com editor, com planilha de cálculo, com banco de dados. Naquela época era assim, era o Lotus 123, não era nem nascido, né? Não, 81, né? 9 anos. Não seja tão gentil assim. O Lotus 123 não era carro de Fórmula 1, era uma planilha de cálculo, o primeiro Excel, né? O WordStar era o editor de texto e o banco de dados era o DBase 3 Plus. Windows, Microsoft entrou quando isso aí? Isso era 10 anos depois. Era o DOS, todos os comandos tu dava Ctrl+C, Ctrl+KB, Ctrl+K. Era uma decoreba de comando, né? Nós na área da informática nós éramos, muita memória. Muita memória. Eu tava ouvindo tu falar e tava lembrando ali do livro que a gente comentou, do Thiago Matos, lá do Vai Lá e Faz, né? Vai Lá e Faz. Tu não sabe bem pra que caminho tu vai até tu dar o primeiro passo ali, né? Tu vê, tu começou com uma coisa nada a ver e foi mudando, foi se reinventando. Na verdade, empreender é isso aí, né? Exato. O louco é o cara que fica fazendo sempre a mesma coisa, o mundo mudando e ele continua fazendo...
A clínica de vocês é um exemplo de mudança, que cultura que eu estou realmente surpreso. Eu nunca vi tanta tecnologia na área da saúde quanto aqui, viu? Tem muita coisa para evoluir ainda, tem muita coisa legal vindo para os próximos anos. Ô Henrique, assim, se tu pudesse, para quem está começando, quem vai empreender agora, tu já falou do foco ali, que foi uma coisa que fez diferença para ti, que outra dica tu daria para uma pessoa que agora está querendo iniciar uma empresa própria? Perfeito. A primeira coisa é estar aberto. Isso aí, o exemplo da QI é fundamental. Ou seja, tu monta, tu define um foco que tu vai ir, tá? Certo? O teu marketing para isso é fundamental. Hoje mudou completamente, né? Quem vê só ponto físico, né? Os P do porta, né? Ponto, preço, produto, né? Certo? E praça. A praça hoje, a internet te leva para qualquer lugar do mundo, tá certo? Então, e ir para qualquer cliente do mundo. Então, é fundamental tu sentir o que o cliente está vendo do teu produto, do teu serviço. Se não está atendendo às necessidades do cliente, muda, porque é fundamental isso. Então, a coisa mais importante quando tu está abrindo uma empresa e tu bolou, esse é o produto, esse é o marketing que eu vou, é sentir a reação do mercado, do cliente, para ver se tu não tem que adaptar o teu produto ou, inclusive, mudar completamente. No caso daqui, eu saí de venda de computador, desenvolvimento de software para dar aula, gente. E nós nos tornamos a maior rede de educação de informática do sul do país. Não tem nenhuma escola no sul do país que treinou as 100 mil pessoas que nós treinamos e qualificamos no mercado. Se eu tivesse continuado na área de venda de produtos, tá certo? Que tamanho eu estaria? Eu teria morrido, teria fadado. Se eu tivesse realmente desenvolvido software, será que eu não viraria um Google? Sei lá, não existia ainda. SAP. SAP, né? Quem é que sabe? Tá? Então, quer dizer, o importante hoje é tu estar muito aberto e ver as reações do mercado para aquilo que tu está fazendo, que tu está desenvolvendo. Isso é fundamental, tá? E mente aberta, gente. Mente aberta, não fiquem teimosos batendo a cabeça na parede, tá? Certo? Porque tu tem que estar aberto e ver o que está acontecendo aí, tá? E se adaptar a essas mudanças. E olha, gente, a mudança que está vindo aqui é muito maior que a mudança que a QI pegou em 1990 com a abertura de mercado que aí popularizou a informática. A que está vindo agora, tá certo? Principalmente com as criptomoedas, que é algo que está mudando. Eu li eu estou vendo muito sobre isso, o mercado, o lastro está acabando das moedas normais e está entrando a criptomoeda. A China está para dominar o mundo completamente. O que são as cidades na China? Tá? Que eu vi, minha mãe é dona de uma agência de turismo. Depois que ela se aposentou como professora, ela montou uma agência de turismo. E eu me lembro, ela conhece 40, 50 países do mundo, mas nunca foi para a China ou para o Japão ou para a Indonésia, para a Ásia. Porque ela sempre tem aquilo, não, eu vou lá, país que come cachorro, vou lá para aquela preconceito cultural, assim. Preconceito lá é tudo ver. Se vocês virem o que são as cidades atuais na Ásia, tu fica louco. Eu tenho um amigo meu que é piloto de avião lá em Hong Kong. Hong Kong tá, olha, muito mais lindo que Nova York, né? Vocês conhecem Singapura? Entrem na internet. É um case incrível, né? Muitos ingleses se mudando para lá e tal, diz que a organização é fenomenal. O sistema educacional melhor do mundo, né? Exato. E uma coisa, são ilhas que formaram um país, uma cidade-estado chamada Singapura, e a coisa mais incrível do mundo é tudo baseado na educação, que foi a mesma coisa que levou a Coreia a ser um dos países mais desenvolvidos do mundo, a educação. Imagina, gente, a Coreia passou por quantas guerras lá dentro.
Há 40 anos não existia nada. Os Estados Unidos e a União Soviética resolveram brigar, e eles nunca brigaram na casa deles, né? Eles foram, vamos brigar hoje, agora o Vietnã. Não, agora terminou o Vietnã, vamos para onde? A Coreia. Acabaram com a Coreia. Gente, acabaram com gerações de pessoas. Como é que começou tudo, a reconstrução da Coreia? Através da educação. Através da educação técnica. Eles olharam e escolheram que, para reerguer o país, a primeira coisa tem que ter engenheiros, médicos e toda a educação pública orientada para a formação de engenheiros e médicos. A partir daí se montou a sociedade de hoje, eles são uma das maiores potências do mundo. Então a educação é fundamental, e quem está abrindo uma empresa tem que estar sempre se atualizando, participando de encontros que nem esse de vocês, lendo bastante, tá? Para se atualizar. Essa geração de agora tem outra vibe, né? Aproveitando que tu tá falando da mudança que tá por vir aí, o que tu acha assim que logo vai estar impactando mais as nossas vidas? Assim, já teve vários exemplos aí que o Airbnb acabou com os hotéis, né? Tá modificando totalmente, o Uber, toda aquela situação com os taxistas e governo tentando barrar, mas não tem como barrar quando a ideia é muito boa. O que é a próxima coisa que está estourando aí? As tecnologias disruptivas, né? Então as tecnologias disruptivas mudam o mundo da noite para o dia. O Uber mudou da noite para o dia, todo mundo pensando que não ia chegar, 6 meses depois já chegar. O que está vindo agora que está mudando demais? Que eu estou vendo que por exemplo, as tecnologias na parte de impressoras 3D. Isso aí, de tu pegar e tu ter na tua casa e tu montar teu próprio produto, tá? Certo? É algo que caiu de preço nesses últimos 2 anos para 1/4. Está custando uma impressora 3D 1/4 do que custava há 2 anos atrás. Fazendo a curva exponencial. E a curva exponencial. Daqui a pouco todo mundo vai ter em casa uma impressora digital, uma impressora 3D, e vai estar imprimindo, inclusive, seus dentes, né? Certo? Eu estava comentando com o Henrique antes ali, a partir daquele podcast que até o Thiago que encontrou, o pessoal que desenvolveu os alinhadores lá da Invisalign, que são os alinhadores invisíveis, os fundadores estão agora numa cruzada aí para conseguir fazer ser tão fácil imprimir um alinhador no consultório quanto é fácil imprimir uma folha de ofício. O objetivo deles não é que tenha um intermediário, nada, é que seja realmente um software intuitivo e que tu aperte o Enter ali e já saia os alinhadores. Tu entrega em 45 minutos um tratamento ortodôntico com alinhadores dentro do consultório. A gente está com a experiência que o Emerson, até que está mais brincando, tem um software de inteligência artificial que eles fizeram para previsão do sorriso, né? Então, com 2 fotos, tu faz rapidamente. Ali, quanto tempo tu está levando para fazer agora? Em 5 minutos o software cria 5 sorrisos novos para ti ali. E a gente pode mostrar para o paciente e isso fazer ele ter uma ideia do que seria o tratamento que ele está fazendo, né? Depois, claro, a gente vai refinar isso com o tratamento em 3 dimensões, mas em 2 dimensões há um tempo atrás a gente tinha uma funcionária aqui fazendo essas previsões pra gente no Photoshop. Ficavam muito boas e tal, mas levava um tempão e tava ali uma pessoa fazendo, né? Então a coisa tá caminhando muito mais rápido do que tu imagina, do que a gente imagina. E a outra coisa que tá vindo com tudo, tu acabou de citar a inteligência artificial, tá? Eu sou um fanático por novidade, tecnologia. Eu sempre ando na frente de todo mundo. Sempre tu vai ver eu com o último celular. Eu trouxe o iPhone quando ele foi lançado nos Estados Unidos. Nasceu minha filha já estava com o iPhone intuitivamente mexendo. E eu mostrei para os meus colegas da informática e disseram, isso nunca vai pegar, não tem tecla, não tem... Era naquele tempo daquele celular cheio de teclado, né? Você não tem tecla, não vai pegar. Eu digo, esperem e verão. Tá vendo hoje? Existe algum celular sem que tenha... Todos estão, né, nesse... Então, a inteligência artificial que está vindo, principalmente através da Alexa, da Amazon e da Siri, tá? da Apple,
vocês não... Aí da IBM com o Watson, na área da saúde. O Watson já está acabando com os advogados também, né? Mas na área da saúde está muito mais avançado, tá? Tu nem imagina como é que está na área da saúde. As pesquisas dizem que a odontologia é uma das últimas a acabar. Eu acho que vai. Ultrapassada pela... eu acho exceto que a ortodontia do Thiago. O Thiago vai ser o primeiro a ficar sem emprego. Inclusive ele já está fazendo... reinventa. Não, ele já está fazendo cursos de restauração. Já está ligado, já. Exatamente. Então, gente, a inteligência artificial está vindo de uma maneira... Eu já conversei com... Porque eu montei programas de inteligência artificial, certo? Hoje, para conversar comigo, e conversar no tempo era teclado, né? Teclar. Sim. Tá? Hoje tu conversa, fala, tu não consegue diagnosticar sotaque nenhum, ou seja, mas olha que inteligência artificial. Não existe preconceito. Não existe preconceito. Segunda coisa que é demais, tá? A inteligência que está do outro lado é incrível. Eu fiz perguntas e eu tinha certeza que tinha uma pessoa do outro lado. Eu jurava que era uma pessoa, até que me mostraram o algoritmo e eu tive que cair na real que não era. O raio de um robô que está do outro lado e está falando como uma pessoa normal, dando até as paradinhas, usando e puxando. Tu já não pode ser, claro, porque tu tem que estar pensando, imaginando que o outro lado tem uma pessoa real para resolver, tá? E as coisas importantes, a inteligência artificial não vai esquecer de anotar alguma coisa, de dar o resultado. Tu tá entendendo? Uma pessoa do outro lado, tu pede 2, 3 coisas, uma ela vai esquecer. Um robô do outro lado não esquece, te ajuda, certo? Quem é de vocês aqui que tem a Amazon? A Amazon não, como é a Alexa? Alguém tem a Alexa? Não, só de ouvir falar. É que quando eu falo com o pessoal agorizar, gente, eu tenho em casa e agora eu vou comprar mais, porque eu estou indo para Nova York, eu faço rancho, né? Uma vez por ano eu vou lá. E aí eu entro na loja da Amazon, que lá tem loja física da Amazon. Sim, que não tem caixa, que botou na mochila, saiu ela de cobra, né? Só que tu tem que achar alguém porque tu não entende o que são aqueles gadgets. Olha aquelas coisas, tu não sabe se é TV, tu não sabe nada, tu tem que ter alguém para explicar o que é. Gente, aí eu faço um rancho de inovação, trago aqui e mostro para os meus colegas. Então, por exemplo, eu tenho do lado da minha cama, tá? Até foi uma briga, quando eu botei ela do lado da minha cama, minha esposa queria me jogar para fora. A Alexa, né? Certo? Com uma telinha maravilhosa. Aí eu chego assim toda noite e digo, Alexa, então agenda amanhã para mim às 7 horas, né? Está aqui com o Cremonense. E ela já te entende em tempo real. Em tempo real, com a sua fala pode ser normal. Porque a Siri dá umas rateadas, né? Não, dá muita rateada. A Siri eu já tentei, não vou ficar velho ultrapassado, aí agora eu vou tentar me comunicar com a Siri. Daí eu tento e ela não me entende. Daí eu tento em inglês, ela me entende pior ainda. Vou te deixar desligada mais uns meses. Mais um mês, vai ficar de... A Alexa não. A Alexa entende, eles estão muito na frente, tá? E tu faz assim, tu bota uma Alexa, então, por exemplo, do lado da cama da minha filha, eu vou buscar agora, ela não quer, mas eu vou. Tá? Uma outra Alexa, tá? Vou anotar aqui, lista de compras. Duas Alexa. Aí eu falo com a minha Alexa para ela aí, Alexa, acorda a Isabela. Presta atenção. Alexa, liga a Alexa lá, a conectar, bota a música que a Isabela gosta para acordar. Tô falando sério. Liga a televisão, porque a tomada, ela já tem um conector que automaticamente liga. Os interruptores lá de casa, tá? Já são conectados. Acorda e fica tocando a música, tá? Nós vamos ter que marcar outra gravação agora, então, só pra tu vir falar de automação residencial. Automação residencial. E é o que a Alexa chega, e aí eu pergunto pra ela, tá, Alexa, o que eu tenho hoje? E aí ela te fala tudo o que tem hoje. Hoje e ela já pesca coisas que tu não fez a inserção a partir da tua rotina, ela já tá... Acabou de dizer tudo. E tu esqueceu ontem de falar com fulano de tal. Eu esqueci. Alexa, bota pra ligar às 14 horas. E ela é melhor que a tua esposa porque ela não te xinga, ela só te diz o que tu esqueceu. Ela é perfeita, Agora eu entendi o medo da tua esposa.
Eu preciso de uma dessas. A minha me xinga, cara. Que loucura. Ô Henrique, 2 perguntas. Quanto custa uma Alexa? Alexa, vocês não vão acreditar, essa minha é a top que tem tela, e um detalhe, a tela minha é redonda, eu fiquei fã. Vocês já viram tela redonda? É maravilhoso porque não fica com canto, cara. Eu não gosto de coisa com canto. Ela é redondinha. Tu é fanático pelo Steve Jobs, tudo arredondado. Tudo arredondado. Aí eu chego pra Alexa e digo, quais são as novidades? Aí a Alexa me gera um resumo de tudo que tá acontecendo no mundo ali, ou no Brasil, ou em Gravataí, e te bota o videozinho rolando, gente. Que isso. Vocês não acreditam. Não gasta tempo procurando nada. Ela nada. Por isso... A segunda pergunta que eu tenho, tu sabe quais são os 2 maiores temores do Jeff Bezos, né? Que é o fundador da Amazon, né? Um, ele falou, tomara que não ocorra essa guerra nuclear que a gente teme. E outro, tomara que as máquinas sejam legais com a gente no futuro. A Alexa, por enquanto, tá legal. Não fez greve nenhuma, tá tranquila. E ela toca a música de acordo com a... Bem melhor que um gato. Né? Nunca compre um gato. A gente conta essa historinha do nunca compre um gato aí. Ah, é? Essa, tu não conhece essa? Não. Então vamos fazer um parênteses rapidinho. A história do nunca compre um gato é assim, ó. Tinha lá a tribo que tinha o grande pajé supremo lá, que era o detentor da sabedoria especial lá, e que ele sempre, a tradição era quando o pajé ia falecer, ele tinha que passar a sabedoria para alguém que ia ser o sucessor dele, né? E aí o cara sacou que o Henrique lá da tribo era diferenciado. Eu falei, esse cara que eu vou passar a sabedoria. Daí quando ele tava mal lá, quase morrendo, ele chamou o Henrique. Henrique, eu preciso te passar a sabedoria suprema. Nunca compre um gato. E o Henrique ficou... E o pajé, morreu, né? E o Henrique ficou a ver navios. O que ele ia fazer com aquela sabedoria, com toda a responsabilidade que ele tinha agora diante da tribo. Quando ele saiu da oca do pajé, perguntou, e aí, o que tu vai fazer? Caraca, não sei. Só me disse uma mensagem enigmática, eu vou ter que ir atrás. Daí, na pesquisa do Henrique, ele chegou... Do Google, né? Na época não tinha, mas ele chegou, foi de oca em oca lá e tinha um ancião lá. O ancião falou, Henrique, eu vou te explicar por que o pajé te passou essa informação. Porque ele tinha lá como hábito de vida era viver de forma minimalista lá, e ele gostava mesmo de ficar quietinho, meditando ali, não queria fazer mais nada. Até para comer ele tinha que sair da meditação, isso incomodava ele. Mas volta e meia tinha uma coisa que distraía mais ainda ele do processo de meditação dele, que era um ratinho comia a roupa lá. E aí ele tinha que ir até o centro da cidade, pedir uma doação nova, uma roupa nova e tal, para voltar para meditação. Aí alguém falou para ele, compra um gato. O gato vai comer o rato. E aí ele foi lá e comprou o gatinho. Só que daí o que aconteceu? O gatinho precisava comer. Daí a mesma pessoa que deu a ideia do gato falou assim, não, agora tu compra uma vaquinha pra tu ter leite pra dar pro gato. E aí a vaquinha precisava de pasto. Daí ele precisou de um terreninho cercado com pasto pra vaquinha. E aí ele precisou de alguém pra cuidar da vaquinha e casou. E a coisa nunca mais acabou. Tu vê, nunca compra um gato. A gente brinca aqui que com empresa tem muito isso do nunca compre um gato quando tu quer estar na frente inovando. Muito boa. Seguido a gente assim, mas esse software agora precisa, daí a Samantha compra outro software para ajudar naquele software. Daí o pessoal, não, agora a gente precisa fotografar melhor, daí compra uma máquina melhor. Diz, não, mas esse flash não tá dando a incidência de luz correta, compra outro flash. Não, compra um estúdio. Não acaba mais isso aí na empresa, né? Não, é verdade. Como é que tu freia isso quando tu tá... Tu freia, não freia? Como é que tu fazia na QI? Aí que tá muito boa essa tua pergunta. Quando eu tive várias entrevistas, inclusive na televisão, e me colocaram... Quando tu montou a QI, tu sabia o tamanho que tu ia chegar? Não, a gente nunca sabe. A gente tá começando a subida, aquela analogia que tu colocou na montanha. Tu nunca sabe aonde tu vai parar. E cada degrau eu via o mundo de uma maneira diferente. Então, realmente, quando eu tive uma escola, né, eu era o professor, eu dava aula, aí resolvemos ter a segunda escola. Eu digo, começamos a contratar pessoas, né, certo? Da segunda fomos para a terceira, aí eu digo, 3 escolas, aí contratamos, não convidamos um sócio para entrar.
A sociedade é uma coisa que as pessoas têm que ter uma afinidade muito grande, né, para tocar, né? Mas aqui foi crescendo e nunca teve limite. E aí cheguei num ponto que, pô, tu imagina ter 50 escolas, gente, 50 escolas, 1000 funcionários. É gente para mais de metro, tudo dependendo, 1000 famílias dependendo de ti. E aí eu fui fazer um cálculo. Vou lá, 15, 20 anos depois, eu fui fazer um cálculo. Eu descobri que quando eu tinha uma escola, eu ganhava mais dinheiro do que tendo 50 escolas. Tu acredita num negócio desse? Eu digo, esse raio desse gato! Esse gato desgraçado! Viu por que essa é a sabedoria suprema? Então esse gato, se o pajé tivesse que o cara, mudado... quando tá diante de um projeto de crescimento como esse, daí tem outras coisas em jogo, não só a tua remuneração, né? A gente tem essa coisinha do gato aí também, né? Várias vezes a gente avisa, tá, e se fosse só nós num consultório pequenininho? Mas essa coisa de ter mais pessoas trabalhando e ver o crescimento das outras pessoas, isso acaba sendo uma cachaça também, né? Muito maior do que a remuneração. O pessoal perguntava, pô, tu é rico? Claro que eu sou, né? Pô, trabalhei toda a vida para chegar, né, num status desse, mas não foi pelo dinheiro que eu montei a empresa. Eu nunca teria montado uma empresa. Para vocês terem ideia, os 10 primeiros anos da QI eu não retirei um centavo. Era só prolabore. E meu prolabore era muito menor do que o salário dos professores durante 10 anos. Tá? Mas por quê? Porque eu adorava isso. Tá no meio da educação, tá no meio dos estudantes, tá conversando com o professor, tá montando algo que vai crescer. Então, se perguntar para... Olha, pega a lista dos 10 maiores da Forbes, ou 100 maiores. Quem é que foi atrás de dinheiro? Ninguém foi atrás de dinheiro. Todo mundo foi atrás da realização pessoal, da realização como ser humano. Montar algo maior do que simplesmente tu tá aqui. Sim. Senão tu não estaria montando uma empresa. Hoje no Brasil é louco quem é empresário. É completamente louco. E a QI se formou uma instituição focada nas duas áreas que eu me formei, por acaso, né? Informática e administração. Desde cursos livres, cursos técnicos, superiores, pós-graduação nas áreas de administração e informática. Eu sei bastante o que é montar uma empresa e o que a empresa realmente tem que ter para sobreviver, montar um planejamento estratégico, montar todo, né? As pessoas são fundamentais. Agora, vou abrir para vocês algo que eu nunca digo em sala de aula. Só louco para montar uma empresa. Louco que não pensa, né, realmente em todo o passivo que vai estar. Imaginem o seguinte, eu saí, vendi a minha empresa faz 3 anos, tá? Certo? E ainda entra processos em cima de mim. E aí eu cheguei para o meu advogado e perguntei, tá, mas vem cá, quanto tempo ainda vai ter esse passivo? Até o último funcionário que foi contratado por ti. Então, quer dizer, se ele ficar 20 anos lá, eu vou ter um passivo trabalho. Isso é assim nos outros países? Não existe isso, tá? No Brasil, a gente tem um problema sério que é isso, que é o empresário paga uma carga tributária muito alta. Tá? A gente recolhe muitos impostos, tá certo? Para manter um governo muito pesado, sim, tá certo? E sempre tu é o vilão, porque tu tem dinheiro, tu é o que pode pegar. Até na novela da Globo, o empresário é sempre o vilão, né? Não preciso nem dizer. É sempre assim. Tu teve vontade de desistir no meio dessa história toda aí? Por incrível que pareça, nunca. Não teve? Não. E eu só vendi a minha empresa, tu imagina, 27 anos depois de eu fundar, eu vendi a QI. Porque o meu pai teve um AVC e meu pai... Até porque eu formei uma faculdade, meu pai tem 5 cursos superiores. Eu nunca tinha... Só. Então eu digo, pô, para ganhar do meu pai eu vou ter que fazer uma faculdade. Eu construí a faculdade. O pai com 5 faculdades... E o pai sempre foi muito ativo e auditor fiscal da Receita Federal, tá? Certo? Advogado, tá? Professor, a primeira foi professor, por isso até eu segui, tá?
administrador e ciências contábeis, tá? E meu pai... Não tinha televisão em casa? Fazia de tudo. O pai nunca viu o pai assistindo uma televisão. Tá o pai não assistia televisão. Usava bem o tempo. Usava bem o tempo, tá? E o que aconteceu? O pai teve um AVC há 3 anos atrás, e aí eu repensei toda a minha vida. Foi no AVC do meu pai que eu digo, a minha filha já tinha na época 8 anos, eu digo, nunca, e ela já falava para mim, só que eu não ouvia, como a gente né? Ô pai, quando tu vem me buscar no colégio? Aí depois eu nunca tinha ido buscar. Aliás, eu nunca tinha levado ela no colégio. Nunca tinha ido buscar. Nunca tinha ido numa reunião de pais. Você não imagina o que é ser um empresário com 50 empresas, tudo espalhado pelo Rio Grande do Sul e tal. Eu não tinha tempo para nada, nem para a família. E aí quando o pai teve AVC, e eu sou o primogênito da família, eu disse assim, o pai não sabia se ia se recuperar ou não, tá? Ele está vivo, mas ele está dependente de pessoas para ajudar. Eu olhei, cheguei para minha sócia e disse, quer comprar a minha empresa? Ela olhou para mim porque eu nunca tinha pensado, nunca tinha falado com ela. Ela disse, eu topo. Aí eu digo, tá, vamos fechar. Em 2 dias eu fechei a venda da empresa inteira para minha sócia. E eu só podia vender para ela, porque só ela sabe o que era montar uma empresa. Não ia acabar, porque o que eu conheço de empresa, de instituição de educação que foram vendidas, é a primeira coisa que fazem, acabam com toda a missão, os valores. Então isso aqui, a QI é minha filha, continua sendo minha filha, mesmo eu tendo vendido ela. Então eu tinha que permanecer como ela estava. Ela aceitou, eu vendi para ela, e aí eu virei aquilo que eu falei para vocês no início aqui, o foco é fundamental. Até então meu foco era trabalho. Então, até os 20 anos de idade meu foco era estudo. Me formei com 20 anos de idade. 20 anos virei a chavezinha. E até os 47, 48 meu foco foi montar a empresa, a instituição. Depois eu agora voltei a ser família. E eu tenho buscado e levado hoje, antes de vir para cá, levei a minha filha e a gente ficou... Ontem à noite eu fiquei lendo com ela. A gente lê o que eu leio, gente. Eu estava vendo antes, eu lia um livro por mês. Hoje eu leio 3 livros por mês. 1 meu e 2 dela, que é obrigado pro colégio. E ela é preguiçosa. E eu botei nela, na Isabela, o hábito de eu deitar na cama, porque eu chegava da QI 10h30, 11 horas, ela estava me esperando. O que eu vou fazer? Vou ler com ela. Aí eu deitava do lado com um livro. Então, até hoje, ela tem 12 anos, ela continua com esse hábito e ela não virou autônoma. Ela tem que o pai estar do lado lendo, mas eu gosto, porque a gente... e depois discute o livro, muito bacana. E engraçado que o livro que eu li ontem foi um livro de terror sobre um gato. Esse gato, não compra o gato, tô vendo. Eu li ontem pro Pedro, Toby aprende a obedecer. Só que eu não tenho muita facilidade de ler à noite, eu sou totalmente da manhã, assim, né? Eu acordo às 5 horas. Por isso eu só vou jogar tênis contigo à noite. Não, isso daí tá cancelado. Eu já me dei conta disso. O último jogo de tênis eu te ganhei à noite. Aí ontem eu tentando ler o Toby aprende a obedecer lá e eu apagava. E daí o Pedro terminava a frase, ele sabe de cor o livro. Ele terminava a frase, vai pai, lê de novo. Daí eu lia mais um pouquinho. Aí ele terminava, eu ouvia ele terminando a frase, eu olhava, ele tinha lido exatamente, ele tinha falado exatamente o que eu tinha que estar lendo, entendeu? Então é um hábito legal, porque o brasileiro lê muito pouco, né? Muito pouco, é uma vergonha. Até os índices, uma vez eu li que os índices para se tornar um best-seller no Brasil são muito menos exemplares que precisa vender do que nos Estados Unidos ou até que na Argentina, nosso vizinho aqui. E por incrível que pareça, olha o Paulo Coelho, que se tornou um dos maiores escritores do mundo, mas não vendendo no Brasil, né? Se tu olhar, as vendas do Paulo Coelho no Brasil é 1/10 das vendas dele mundial. E tudo foi lançar primeiro em português. Agora o português deve ser a última língua que ele lança os livros. Na fila, né? Eu queria que tu contasse rapidinho aquela sacada das prefeituras que tu me contou de aproveitar o espaço das escolas. Eu tive
na expansão da QI, há uns 5 anos atrás, eu tive um projeto muito interessante, que era o projeto assim, eu quero ampliar o número de escolas. A QI tinha 20 escolas, 22 escolas, e eu queria atingir 50, essa era a minha meta. Aí eu peguei e comecei a visitar todas as prefeituras do estado, todas as prefeituras com mais de 30 mil habitantes e menos de 100 mil do estado, porque as outras a gente praticamente já tinha escola. Peguei o carro e fui fazendo uma proposta irrecusável para os prefeitos. Vejam se vocês fossem prefeitos se não iam topar a proposta da QI para eles, tá? Chegava na frente do prefeito da cidade e disse: vem cá, vocês têm escola pública ociosa à noite? Todas tinham. Não tem, a maioria das escolas públicas municipais, elas só trabalham de manhã e de tarde, né? Porque ensino fundamental, que é obrigação do município, à noite estão livre, e inclusive algumas cidades já têm EJA em uma ou duas salas das escolas. Estão lá abertas, estão abertas, portaria, com tudo. Portaria, tudo. Eu digo, eu quero uma sala ou duas salas, dependendo dos cursos, tá? Vocês me cedem essas duas salas só para uso à noite, e eu vou colocar um curso técnico aqui, tá certo? Primeiro, técnico de administração e técnico de informática, que vai dar empregabilidade. Olha o que é informática hoje. Vocês têm ideia que no Brasil são necessários hoje, para suprir a demanda, mais 200 mil pessoas formadas em TI, que o Brasil não consegue. Então, TI, e um detalhe, TI tu pode te formar e trabalhar em qualquer lugar, né? É a distância que tu faz, um negócio maravilhoso, né? Tá? E aí eu fiz essa proposta. Eu quero 2 salas à noite, certo? Em contrapartida, eu dou bolsas de estudo para tu distribuir para a população. Olha só. Além do que, eu vou contratar professores na tua cidade, gerando emprego. E além do que, eu vou recolher os impostos para a cidade. É só ganho, tá certo? Sabe para quantas prefeituras eu fui? Peguei e comprei um carro novo, porque minha esposa só disse: só se tu tiver um carro, né? Eu vou comprar um carro novo. Ultra seguro. Ultra seguro. Comprei o carro e fui visitar 100 prefeituras, tá? Vamos lá. Das 100 prefeituras, quantos disseram sim? Fui em 100. Quantos? 20. A colega quase acertou. Deu 30. Tá? Disseram sim. Tá? 30 disseram não. Eu até agora não entendi por quê. Vem cá. Por que tu não... Eu digo, não vai ao caso. Tá? E 40, adivinha o que pediram? Bola. Dinheiro. Por fora os prefeitos. Isso fere algo demais. Quando eu chego em um lugar, e isso é a base, isso é fundamental, eu noto aqui que vocês têm uma base muito sólida. Quantas vezes eu ia para o MEC todo mês, se tivesse alguém me fazendo uma proposta, certo, para aprovar um curso, né, ilícita, eu saía e nunca mais entrava na sala, tá certo? A QI foi fundada e demorou para crescer porque eu não dancei conforme a música que pedia para tu subornar. Então os prefeitos chegavam e pediam dinheiro, dizendo: vem cá, tu não entendeu, vou explicar de novo. Vou estar gerando emprego na cidade, vou te dar bolsa para tu dar para a sociedade, para tu dar para a Secretaria da Educação, distribuir para os carentes da cidade, tá certo? Ou para quem tu quiser. Eu dizia, é a bolsa para ti, tu faz o que tu quiser, tá certo? Vou estar recolhendo ISSQN. Tu não entendeu isso aí? Essas 3 coisas, tá? Inclusive em algumas cidades eu ajudava, então, que não podiam abrir à noite, eu botava um vigia à noite para abrir a escola, e além do que, ajudava na limpeza dos banheiros e tal. Tudo isso. E 40 deles pediram bola. Então eu cheguei a essa conclusão. A parte pública, tá? Os nossos prefeitos e tal, 1/3 deles é de boa fé, topou. 1/3 deles não estão nem aí para ti,
Não atenderam. Tá? Nem colocaram na balança. Nada. Tá aí eu ligando e tal. E um terço deles é corrupto, bandido, e que tu não pode estar nem junto dessa coisa. Graças a Deus, porque estão quebrando aí, estão mostrando todo mundo. E nunca que ir vai ter coisa nenhuma, porque eu nunca fui conivente com coisa nenhuma, né? Então isso é importante para vocês tomarem a decisão quando vocês forem conversar com o poder público. Imagina que um terço de chance do cara ser uma boa figura, um terço de ser um mau elemento e um terço de o cara não tá nem aí para o que tu vai botar ou não botar. Henrique, para encerrar, é um programa de odontologia esse aqui, então pois não. Nós vamos ter que falar um pouquinho de odontologia, é pouquinho mesmo, é uma pergunta bem fácil para ti. O que é um sorriso para ti, Henrique? Bom, o sorriso, ele abre portas. Aquela impressão, a primeira impressão é a que fica, tá certo? É fundamental. É a primeira impressão com um sorriso marca realmente para sempre. Então, eu sou um negociante, eu montei muitos negócios e tal. Então, a primeira reunião é fundamental. E a primeira reunião com um sorriso é tudo. Tu desarma, né, a pessoa do outro lado. Tu te torna uma pessoa melhor para outra pessoa, tá certo? Então o sorriso é fundamental, o sorriso é tudo. E um belo sorriso realmente encanta, abre portas, abre o céu.